Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos adorar e exaltar o nome dEle. Amém? Oremos. Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, ó Deus, pelas tuas misericórdias que se renovaram neste dia, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos dá de estarmos aqui na tua casa, de podermos adorar o teu nome, Senhor. Deus, seja engrandecido, Senhor, seja exaltado, Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome nessa noite, Senhor. Colocamos cada vida aqui diante de ti, ó Deus. Que tudo, Senhor, que acontecer aqui, ó Pai, seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Toma, Senhor, a vida daqueles que estão a caminho, Senhor. Guarda-os, ó Deus, traga-os em segurança, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor, pela oportunidade, Deus, de poder abrir a boca e te adorar, ó Deus. Toma esse culto, Senhor, que tudo seja para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ler Salmos 95. Vamos ler juntos, gente? Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande Rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Até aqui, irmãos, né? Vamos adorar o Senhor, vamos abrir o nosso coração, vamos render a nossa adoração ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, de todo o nosso louvor. Se renda ao Senhor nessa noite, ofereça a Ele o seu melhor, um coração quebrantado, sincero na presença dEle. O Senhor está aqui nesse lugar, através do Espírito Santo. E você, se você estiver com seu coração aberto, você vai ouvir a voz do Espírito. Então vamos nos colocar de pé e vamos adorar o Senhor. Vamos exaltar o Deus Todo-Poderoso. Renda ao Senhor o seu louvor e a sua adoração. Ele é digno. Então exalte o nome dEle. A ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração anseia todas as manhãs. Te imaginar
te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Ao Senhor nessa noite, em adoração ao Todo-Poderoso, ao digno de toda adoração. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja todas as manhãs. Te imaginar é me inspirar a te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Não há outro como Ele. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, mais a tua unção, mais o teu poder. Peça mais do Senhor, mais e mais a presença dele na sua vida nessa noite. Mais e mais o Espírito Santo em você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra o seu coração essa noite. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei como anda o seu coração. Mas você está num lugar de adoração a esse Deus único e verdadeiro, que pode fazer o impossível na sua vida.
Por isso, louve ao Senhor. Como diz a Cassiane, está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Mas continue louvando. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, oh, oh. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, e aí? Não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos,
sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória. Clame por essa glória na sua vida. Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E onde estiver, clamar pela glória, A glória de Deus. e onde estiver, Onde estiver, clame pela glória, a glória de Oh, a
glória do Senhor estar aqui nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Glória ao Senhor, oh Deus poderoso. Glória a Deus. E quando a gente se encontra com esse Deus, tudo muda na nossa vida. Tudo é transformado. Quando a gente conhece esse Deus, quando a gente se entrega a Ele, tudo muda. Tudo é transformado. Porque Ele muda a vida, Ele transforma. Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que faz milagres. Ele é o Deus que faz todas as coisas. Se você acha que é impossível aquela pessoa que você tem orado mudar, o Senhor muda. Ele muda a história. Ele transforma. Quando uma pessoa se encontra com Deus verdadeiramente, ele é transformado. Aleluia. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. O que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Sua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Você pode ver, você pode ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
medida que te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida que te conheço mais, tudo perde seu valor. Seu valor, tudo perde seu valor. Tua presença, Senhor. Não existe nada melhor do que a tua presença, Deus. Não existe nada melhor, Senhor. Cada dia mais satisfeito, mais e mais, Senhor. À medida que eu conheça esse Deus, conheça mais e mais. Tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida que te conheço mais. Tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida que te conheço mais. Tudo perde seu valor. Não existe nada mais valioso do que a tua presença, Senhor. Nada se compara à tua presença, Deus. Nada se compara, nem ouro, nem prata, Senhor. Aquele que tem a tua presença tem riqueza. Aquele que tem tua presença, Senhor, de nada tem falta. De nada tem falta, Senhor, porque tu supre todas as nossas necessidades. Tu supre todas as nossas necessidades, ó Deus. Oh, mais e mais de ti, Senhor. Mais e mais da tua presença, Deus. Queremos te conhecer mais. Queremos te conhecer mais, ó Deus. Ter intimidade contigo, Senhor. Ter intimidade com teu Espírito, ó Deus. Oh, transbordar da tua presença. Transbordar da tua presença, Senhor. Oh, queremos transbordar da tua presença, Senhor. Queremos, ó, mais e mais de ti, Senhor. Mais e mais da tua presença, ó Deus. Uma vez te coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Nada. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.
Glória a Deus. Nada Aleluia. pode satisfazer mais do que a presença do Senhor. Só Ele, irmãos. Só Ele pode preencher. Só Ele pode preencher todo vazio. Só Ele pode suprir toda necessidade. É dele que nós precisamos. Ele é a nossa riqueza. Ele é o nosso bem maior. O nosso bem mais precioso é o Senhor. Aquele que tem essa presença. De nada tem falta. De nada tem falta. Somente o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. Amém? Glória a Deus. Vamos passar agora para o momento de ofertório, que também é um momento que nós adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. É um momento que precioso na nossa vida, porque a gente pode devolver aquilo que pertence a Deus. E é com carinho, com amor, com alegria que nós podemos devolver a Ele o que a Ele pertence. Amém? Então vocês podem pegar o envelope. Os irmãos, Uma vez que eu coloquei, pode vir trazer seu dízimo, sua oferta. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos, vamos orar ao Senhor aqui. Maravilhoso Deus, muito obrigado, ó Pai, por aqueles que de bom grado ofertaram a Tua casa, ó Pai, aqueles que vieram cooperar com a Tua casa, Pai. Aqueles que não puderam cooperar, que Tu continue abençoando, ó Pai, Tu seja sobre a vida de cada um. Tu sabes, ó Pai, das necessidades, Tu sabes o que cada um tem te pedido. Tu possa continuar abençoando a toda a igreja, ó Pai, e que a Tua presença continue sendo operante aqui, ó Pai, que possamos sentir cada vez mais a Tua presença maravilhosa nesse lugar. Muito obrigado por tudo, esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos aos anúncios. Ensaio geral da Páscoa, sábado, às 4h, tá? As crianças, não? 14 horas, desculpa. 2 horas, tá? Sábado, ensaio geral, às 14 horas, conhecida como 2 horas também, tá? Amém. Então, agora, domingo que vem é a Páscoa, né? E 9 horas teremos o café da manhã, né? Vai correr uma listinha lá no grupo da igreja para o café da manhã. Na hora da EBD vai ser o café da manhã às 9. À noite tem ceia e apresentação das crianças, tá? Semana discipulado, né? E só isso, né? De anúncio, né? Só isso. Agora eu chamar as crianças. As crianças. As crianças, para cá, para cá, para cá. Ninguém vai encostar aqui. Aqui no meio. Isso. Para lá, para lá, para lá, para lá, Rayane. Para lá, isso. Ninguém encostado na parede. Para lá.
Isso, todo mundo aqui no meio, isso. Vamos, isso aí. Vem, Daniel. Todas as crianças aqui. Amém. Isso aí, todo mundo aqui. Vamos orar agora. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles. Senhor, quero colocar a vida dessas crianças nas suas mãos, ó Pai. Quero te pedir, Senhor, que Tu abençoe cada um deles, ó Deus, que Tu abençoe, Senhor, as tias, ó Deus, que vão estar ali com eles, ó Pai, que vão dar essa aula, Senhor, aqueles, ó Deus, que vão ensinar lá em cima, que vão ficar com os menores, ó Deus, toma a frente de tudo, ó Pai, toma cada criança, tira toda a distração, Senhor. Pai amado, que o Teu Espírito Santo fale com eles, ó Deus, que eles ouçam a Tua voz, a voz do Teu Espírito, ó Pai. Usa cada tia ali naquele lugar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essas crianças, ó Deus, que Teu nome seja exaltado através de cada uma delas, ó Pai. Eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode ir. Agora, não tem aniversariante, né? Não, a última foi a Daiane. E agora a pregadora. Vamos orar pela pastora que vai trazer a palavra hoje. Estenda suas mãos para cá também. Amém. Pai amado, queremos colocar a vida da pastora Geisa nas Tuas mãos, Senhor. Pai amado, sabemos que ela já preparou algo, Senhor, vinda de Ti para nós, ó Deus, e que Tu abra os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente possa ouvir a Tua voz, ó Deus. Usa a Tua filha, Senhor, para a Tua glória, ó Pai, e fale aos nossos corações através dela, Senhor. Usa, Senhor, conforme Tu queres, ó Deus. Muito obrigado pela vida dela, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vocês estão bem? Está todo mundo aí com disposição? Amém? Todo mundo com força para buscar o Senhor? Baixa um pouquinho esse som, meu filho, por favor. Glória a Jesus. O Senhor é bom, amém? Já adoramos com louvores. Já foi trazido ofertas diante do Senhor. Ele é digno, Ele é bom. Ele é rei, governa sobre tudo, amém? Quero falar com vocês um pouquinho essa noite, em Atos, capítulo 1. Pode colocar na versão NAA, tá, Ju, por favor? NAA. Atos, capítulo 1, a partir do verso 1. Glória a Deus. O Espírito Santo esteja me ajudando a trazer essa palavra e ajudando você a ter compreensão dela, amém? Se vocês estiverem com muito frio, avisa lá para o santo que ele aumenta ali, mas esteja com seu coração aberto, irmãos, amém? O Senhor está aqui nesse lugar. Atos 1. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram:
Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Aleluia. Ele virá, amém? Do mesmo modo como ele foi elevado às alturas, ele virá. Ele voltará, ele estará aqui novamente. Hoje ele se encontra aqui na pessoa do Espírito Santo, amém, meus irmãos? Mas em breve, diga em breve, ele estará aqui, pessoalmente, amém? E será maravilhoso para aqueles que estão nele, porque já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém? Para os que estão, então procure permanecer. Se você está em Cristo, permaneça em Cristo até o dia glorioso do seu retorno, da sua volta. Amém? Então, prestem bem atenção, irmãos. Esse primeiro capítulo de Atos foi escrito por Lucas, e ele diz, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. Jesus, após sua ressurreição, ainda permaneceu com os discípulos, com os apóstolos, por 40 dias. A Bíblia é explícita em dizer que ele comeu com os discípulos, com os apóstolos, amém? Então diz, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo, o Senhor deu mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. O Espírito do Senhor já estava direcionando os apóstolos. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Diga, com o reino de Deus. Jesus, antes de voltar para o Pai, ele conversou sobre o reino com os seus apóstolos, com aqueles que dariam continuidade à sua obra. Jesus passou 3 anos e meio aqui com seus apóstolos ensinando, né? Aqueles homens assim, maravilhosos que Jesus escolheu para andar com ele, igual eu e você, né? Sem nenhum defeito, sem nenhuma capenguice, uns homens bons demais da conta, igual eu e você. Jesus escolheu eles. E Jesus conversou com eles a respeito do reino. Do reino. E ele falou aqui, falando, durante 40 dias, falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Jesus sabia que aqueles homens não seriam capazes de suportar tanta pressão que veio sobre eles, se eles não tivessem sido revestidos pelo poder do alto. Então ele falou, não se afastem de Jerusalém, mas esperem
esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Dentro de poucos dias, e dali houve uma conversa entre eles, e no verso 8 ele disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Ao descer sobre nós o Espírito Santo, nós recebemos, diga, poder. Ah, não, gente, você não recebeu poder, então você não recebeu o Espírito Santo, não. Diga, poder. Oh! Poder. Não o poder deste mundo. Porque o poder deste mundo, muitas vezes a pessoa que tem o poder desse mundo, ela se perde, ela se vangloria, ela se enaltece, ela pisa na cabeça dos outros, ela diminui o outro porque ela tem o poder deste mundo. E nós sabemos que o poder desse mundo é de Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Então o poder desse mundo tem nada a ver com o poder de Deus. Mas o poder de Deus, o Espírito de Deus, Ele nos dá poder para quê? Para testemunhar até os confins da terra. Amém? Para testemunhar daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Amém, meus irmãos? Para testemunhar que só Jesus Cristo é o Senhor. Para testemunhar que o reino de Deus é chegado. Para manifestar o reino de Deus nessa terra oprimida por Satanás e seus demônios. O Espírito de poder está sobre todo aquele, está em todo aquele que confessou Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Então, por mais que você se veja uma pessoa incapaz de realizar, que tem medo, que tem limitações, se você crê em Cristo Jesus, o poder de Deus habita em você. Amém? Ontem nós estávamos aqui e eu falei algo, quando nós declaramos o Salmo 91, que nós habitamos a sombra do Onipotente. Nós habitamos a sombra do Onipotente, mas o Onipotente habita em nós. Aleluia! Amém? Você não fala nenhum aleluia para uma coisa dessa? Que o Onipotente habita em você, homem. O Onipotente habita em você, mulher, que crê que Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. Jesus falou para os apóstolos e para aqueles que estavam ali mais próximo dele, que eram para eles permanecerem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Para quê? Para que fossem suas testemunhas. Porque até então, quando eles contemplaram Cristo subindo nas alturas ali, eu imagino o misto de emoção que eles tiveram, de ver o seu mestre indo embora, e agora. Primeiro, eles pensaram ter perdido o seu mestre na crucificação. Estamos chegando perto da Páscoa, amém? Vamos reviver tudo o que nós sabemos que aconteceu. Eles pensaram primeiramente que perderam o seu mestre na crucificação. E agora? E foram tomados de pavor, de terrível medo, de terrível angústia. Porque quem é que quer perder alguém que ama tanto? Se você ama tanto alguém, você nunca quer perder essa pessoa, não é verdade? E todo aquele que já perdeu alguém muito amado, não se conforma com isso, porque dói na alma, dói no profundo do seu ser, perder alguém amado. Então eles se desesperaram, achando ter perdido para sempre o seu mestre, até porque eles não compreenderam as instruções do mestre, eles não entendiam quando ele falava.
Filho do homem há de padecer, de ser entregue na mão dos pecadores. Mas o Filho do homem, ele ia falando e eles não tinham compreensão. Então eles foram abalados no seu íntimo na crucificação. Porém, houve o grande dia, aleluia, que rolou a pedra, aleluia, amém? E ele foi ressurreto. E aqui nesse dia, depois de 40 dias, né, comendo peixe, comendo pão com Jesus, abraçando o mestre, ficando junto do mestre, ouvindo as instruções com mais atenção, eu tenho certeza disso. Que quando Jesus, nesses 40 dias que passou com eles, a atenção daqueles apóstolos, daqueles discípulos, já não era mais a mesma. Não era aquela atenção assim, ó. Tá bom, vai falando aí, Jesus. Vai falando enquanto eu vou limpando aqui. Pode falar, mestre, estou ouvindo, pode deixar. Tá tudo certo. Tá, eu vou obedecer isso aí que o senhor está mandando. Porque quando a gente tem, a gente não. Fala aí. Vocês são inteligentes. Vou até beber água. Mas quando a gente perde, o que a gente faz? Valoriza. A gente se lamenta, a gente fala, eu podia ter feito mais, eu poderia ter cuidado melhor, eu poderia ter prestado mais atenção. Então, com certeza, naqueles dias ali, naqueles 40 dias, a atenção daqueles discípulos foi muito mais aguçada. Eles ficaram mais alertas, prestaram mais atenção. Não vou ouvir tudo que o mestre vai falar aqui, vou prestar atenção de verdade, não vou perder nenhuma informação, vou anotar no meu bloquinho. Vou até botar meu celular para gravar, para eu não esquecer o que o mestre falou. Para eu ouvir de novo, e de novo, e de novo. Então, com certeza, a atenção deles foi maior. E o mestre falou, não saiam, fiquem ali, permaneçam ali, fiquem em Jerusalém, não se afastem de lá. Permaneçam em Jerusalém, esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. E aí ele disse, vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Lembra lá em João 14? Lá em João 14, bota lá em João 14. Bota lá em João 14. Jesus conversando com eles sobre esse assunto do Espírito Santo. Né? Lá em João 14, Jesus conversa com eles sobre esse assunto. Olha, eu vou ter que ir. Jesus conversando com eles. Presta atenção, galera, eu vou ter que ir. Porque se eu não for, não vou poder mandar o Consolador. João 14. Jesus conversa com eles. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé vai e indaga-lhe o Senhor. Aí eu vou aqui para o verso 16, vou para o verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele vos dará outro Consolador. Eu sou o Consolador. Mas o Pai vai dar outro Consolador para vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. Aí ele diz, a fim de que esteja para sempre convosco. Gente, presta atenção nisso. O Senhor Jesus falou, eu rogarei ao Pai. Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? É para sempre. Guarde essa palavra no seu coração. Para sempre. O Espírito do Senhor está com você até quando? Para sempre. Aleluia.
E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis. Porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Glória a Deus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Amém? Então, Jesus já tinha conversado com essa turma, lá em João 14, num momento deles lá, de come pão e come peixe, Jesus conversou com eles. Eu vou preparar lugar, não vou deixar vocês órfãos, vou enviar outro Consolador, porque ele estará para sempre com vocês. E no verso 26 ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Então ele já tinha conversado e explicado quem é o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo, que o Espírito Santo estaria neles, o Espírito Santo habitaria neles, não só estaria com eles, mas habitaria neles. O Espírito Santo não só está contigo, ele habita em ti. Amém? Aí você fica com essa cara assim, ó. O próprio Deus habita em você. E você precisa saber para que esse Deus habita em você. Você precisa tomar posse do poder que desceu do alto sobre a sua vida, a partir do momento que você confessou Cristo como Senhor e Salvador. E digo mais, se você não recebeu o batismo no Espírito Santo, pode tratar de buscar o revestimento do alto, porque nós vamos enfrentar muitas batalhas nessa terra, e sem o poder do Espírito, você não vai aguentar o tranco. Já vou logo te avisando, porque eu sou legal. Porque de verdade, se você não tem o revestimento do alto, você vai cair. Você não vai aguentar. Você vai andar para trás. Você não vai permanecer de pé. Porque aquele que não tem o revestimento do alto, não segurará a barra que vem por aí. Vai olhar as leis que estão sendo levantadas. Vai olhar o governo maravilhoso do nosso país. Vai olhar as CPMIs e CPIs que acontecem blindando ladrão. Vai olhar toda a injustiça. Vai olhar a maldade do mundo. As pessoas estão loucas. A cada dia pior. Mata o cachorro, mata tudo quanto é bicho que vê, mata gente, e esfola criança e faz tudo que não presta. A maldade está aumentando porque o amor está... A iniquidade está aumentando. A Bíblia diz, quando a ciência se aumentasse, o amor esfriaria. Aí você vai numa feira tecnológica, onde você vê uma série de coisas tremendas acontecendo. Ao olhar desse mundo, você fala, caramba, que máximo, que bacana. Aí você vê aqueles robôs sendo criados, aquelas máquinas imensas imprimindo assim, aquelas coisas gigantescas. Aí você fica maravilhado com a tecnologia avançando. Mas nós que conhecemos a verdade, sabemos que quanto mais aumenta a tecnologia, quanto mais todas essas coisas acontecem, mais perto está o dia. Que dia? O dia que um governo anticristo estará governando sobre a terra de forma muito mais terrível. Quem que vai dar conta sem o poder do alto? Quem é que vai segurar essa ponta aí? Quem é que vai segurar o que está vindo por aí? Sem o poder do alto. Você acha que vindo na igreja quinta, quando você quer, quando a gente quer vir, quando a gente quer vir no domingo,
Você acha que ouvir meia horinha de palavra aqui e guardar a Bíblia a semana inteira e não mergulhar no profundo oceano do Espírito, você vai dar conta? Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Porque nós, irmãos, estamos no mundo e a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Você sabe qual tipo de aflição você ainda vai passar na tua vida? Não, você não sabe, nem eu sei. Se eu vejo aqui no Instagram uma pessoa batendo num cachorro, esfolando o cachorro, igual eu vi esses dias, eu fico com muita raiva, irmão. Porque eu amo o bicho. Eu fico com muita raiva. Se isso é um animal que nem saiu de dentro de você, você nem gerou, você nem criou ali do teu sangue, você fica indignado, você fica, se eu pego, eu esfolo, se eu pego, dou de pau nela também. Se você sente essas coisas, irmãos, por um animal, você imagina, se o Senhor permite acontecer uma tragédia com alguém amado seu, um filho, uma filha, uma mulher, um marido, será que você vai segurar firme na fé? Será que você vai continuar crendo que Jesus é bom? Como é que Jesus é bom? Deixa eu matar minha filha. Como é que Jesus é bom? Deixa meu marido tomar um tiro. Irmãos, esse tipo de coisa a gente pode viver. Verdade ou não? É, verdade. Infelizmente a gente está nesse mundo. E esse mundo é mau, os dias são terrivelmente maus e nós não estamos escape. O irmão Josemar, semana passada, teve uma arma na cabeça, sim ou não, irmão? E levaram o celular dele, trabalhando. Você abre as páginas de Instagram, páginas de Facebook, páginas do... Você só vê maldade. Irmãos, nós precisamos permanecer firmes em Jerusalém, até que do alto recebamos poder, amém? Nós precisamos permanecer firmes na presença de Deus, e não podemos viver uma vida meia boca. Nós precisamos nos posicionar e buscar o Senhor, e falar, Senhor, eu quero esse revestimento sobre a minha vida. Eu preciso, eu quero, Senhor. Todos nós que cremos em Cristo somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor é o selo de propriedade de Deus. Você recebe um selo, uma etiqueta, que diz que você tem um dono quando você recebe Jesus como seu Senhor. Sim, mas você precisa de mais. Você precisa do revestimento. Jesus deu ordem a esses homens, fiquem lá e esperem a promessa do Pai. Eles esperaram, e do alto eles receberam poder. De repente, está escrito, de repente um vento impetuoso entrou e tomou aqueles homens que estavam reunidos naquele lugar, e todos foram cheios do... Aleluia, foram cheios do Espírito Santo, do próprio Deus, que inundou aquele lugar, e inundou aqueles corações, aquelas pessoas, e fez algo maravilhoso acontecer. E a partir dali, tudo mais aconteceu, até chegar em mim e em você, o poder do Evangelho de Cristo. Tudo partiu dali, do revestimento do alto, irmãos. Para quê? Para que aqueles homens tomassem posse da autoridade do alto e não tivessem medo de nada, inclusive da morte. Foram assassinados, foram esfolados, quanta coisa ruim aconteceu com eles, e eles não se perderam de Cristo Jesus por causa do Deus do século deles lá, não. Porque da mesma forma que nós hoje enfrentamos coisas aqui, eles na época deles também já enfrentavam. O mundo jaz no maligno na época deles também. Não é só na nossa época hoje, que esses absurdos que a gente vê aí.
Na época deles também teve os desafios da época deles e eles permaneceram, eles não esmoreceram, eles não foram meia tigela, porque sobre eles estava o poder que vem do alto. Aleluia. Irmãos, nós, a igreja do Senhor desse tempo, precisamos buscar mais e mais e mais a presença de Deus. Eu vou falar para você, nós precisamos nos trancar mais nos nossos quartos, irmãos, preste atenção nisso. Nós precisamos nos trancar mais no nosso secreto com Deus. Nós precisamos ler mais a nossa Bíblia. Nós precisamos deixar a palavra nos lavar, nos limpar, sabe por quê? Porque os dias são maus. Não podemos viver uma vida religiosa, nós precisamos viver Cristo em nós, a esperança da glória. Nós precisamos buscarmos ser transformados pelo poder que vem de Deus. Nós precisamos ser realmente discípulos. Diga discípulos. Você não pode aceitar presta atenção aqui em mim, você não pode aceitar sobre a sua cabeça o título de evangélico. Você não é evangélico, você é um discípulo de Cristo Jesus, amém? O que você é? Discípulo de Cristo Jesus. Amém. Que evangélico? Você não é religião, você é Cristo na terra. Você é um cristão, que significa pequeno Cristo, você tem que ser um Cristo nessa terra. Você não é evangélico, você é um discípulo, você tem um mestre, e você tem que fazer o que ele mandou, e viver como ele viveu. E a palavra diz que Cristo Jesus andava por toda parte, fazendo o bem, orando pelas pessoas, expulsando os demônios, curando os enfermos, ia por toda parte fazendo o bem e também pregando o evangelho, que é o poder de Deus, que são as boas novas dos céus. Amém, irmãos? Então, ele diz aqui, a palavra diz aqui, que ele conversou com os discípulos a respeito das coisas do reino de Deus. Mas o que é o reino? O que é o reino de Deus? A palavra, queridos, nos orienta a sermos mais parecidos com Jesus. E eu vou falar para você, olha, a palavra de Deus lá em Lucas 17, 20, fala assim, ó: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Porque eles perguntaram: mestre, é agora que vai restaurar o reino a Israel? Jesus falou: o reino não vem com visível aparência. Algo que você vai contemplar assim, de maneira palpável, que é um lugar, que seja algo visível. Ele disse: nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ele disse isso. Onde está o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de nós. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Diga justiça. Justiça. Aleluia. Diga paz. E alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Aplauda o Senhor por essa palavra. Aplauda o Senhor, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino. Justiça.
alegria. Mas não é alegria da gente ganhar um presente novinho, não. É alegria no Espírito Santo, aleluia. E a palavra diz, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém, meus irmãos? Aquele que deste modo serve a Deus, serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo me trouxe esse versículo à memória, eu andando na minha rua com as minhas cachorras. Levo elas para passear. E nós temos uma vizinha lá, 2 meninas lá, adolescentes, muito trabalhosas. Muito trabalhosas. Todo fuzuê da rua é lá na casa delas. Um dia a gente estava no fim de semana dentro de casa na paz do Senhor, daqui a pouco tem uma muvucada na rua. Umas 40 cabeças. De menina, de menino, de gente tribulada, confusão, e gritaria, e polícia, e vó, e uma confusão, e pega ela, mata ela, bate nela. Meu Deus, que tribulação é essa? Toda confusão é lá na casa dessa menina. Esses dias, eu botei as meninas para dormir, falei, eu quero dormir, me dê sossego, que eu vou deitar e vou dormir. Daqui a pouco elas entram no meu quarto, mãe, tem uma confusão ali na rua, tá falando, pega ela, mata ela, não sei o que, mãe. Eu falei, para de ser fofoqueira vocês duas, e vão dormir. Vão dormir. Não, mãe, mas não tem como, mãe, que não sei o que, daqui a pouco é uma confusão danada. Aí um dia eu andando na rua, passando em frente à casa delas, o Espírito Santo falou isso aqui para mim. O reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de você. Eu falei com as meninas, falei para elas esses dias, falei, essa semana, a partir de hoje, falei para elas, nós vamos tirar um tempo, todo dia da semana, para a gente orar pelos nossos vizinhos aqui. Já conquistei alguns vizinhos já, mas ali eu ainda não cheguei. O reino de Deus está dentro de nós. Quando o Senhor falou, o reino de Deus está dentro de você, eu falei, eu preciso manifestar o reino. E por que eu estou falando isso para você? Porque você precisa manifestar o reino. Porque quando os discípulos ficaram em Jerusalém, eles foram revestidos de poder, eles não foram revestidos de poder para sentir uma cosquinha alegre do Espírito Santo. Para sentir um arrepio, um fogo, e dá vontade de rir, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, não. Eles foram fazer o que o mestre falou sobre o reino. E nós precisamos saber que se recebemos do alto o revestimento de poder, é para manifestar esse reino que está dentro de nós, amém? Eu espero, irmãos, que você entenda essa palavra, porque de verdade, o reino de Deus está dentro de você, e não vem com visível aparência, mas vem com a manifestação da justiça, da paz e da alegria no Espírito Santo, que você carrega o Espírito de Deus, você carrega o reino de Deus dentro de você, e por onde você for, o reino de Deus tem que chegar naquele lugar, amém? Mas como temos vivido esse tempo? Como nós temos vivido esse tempo? E é isso que eu quero, fazer você rever hoje, como o Senhor falou comigo. Que eu quero que você reveja hoje. Sabe quando Jesus fala assim, eu quero que vocês aprendam o valor do que quer dizer misericórdia quero, e não sacrifício. Jesus, ele peitava os fariseus, porque os fariseus achavam que agradar a Deus e viver o reino de Deus era viver a religião. Eu oro tantas vezes no dia, eu não sou como esse miserável aí não, eu oro tantas vezes no dia, o meu dízimo é do cominho, do coentro, de não sei o quê, e traz a ressaca em cima do gasofilácio. Jesus batia de frente com toda essa hipocrisia dos fariseus. Mas, queridos, Jesus
também bate de frente com a nossa hipocrisia. Jesus também bate de frente com as nossas mazelas. Jesus também bate de frente com as nossas mentiras, com as nossas concessões, sabe? Com as nossas justificativas. Ele também bate de frente com a nossa preguiça espiritual, ele também bate de frente com a nossa negligência. E também com a nossa omissão. Cadê o reino de Deus que eu e você carregamos? Porque o mundo está estragado desse jeito, se tem tanta gente confessando Jesus como Senhor. Porque temos sido omissos e negligentes. Porque não estamos manifestando esse reino por onde andamos. Temos feito concessões. Ah, tem nada a ver, não tem problema não. Ah, mas só isso aqui não tem problema. E aí vai entrando. Aí vai fazendo acordos com as trevas. E aí vai deixando o coração esfriar e não busca o Senhor de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí, mas hoje em dia a igreja, depois da pandemia, né? E depois da pandemia, gente, tudo mudou, gente. Tudo mais leve agora, gente. Não precisa mais esse sufoco de culto de manhã, culto quarto, culto quinta, culto de noite, culto... Chega, né? Também tem que viver. Vamos ver online. Vamos ver online. Aí bota o online lá, mas está lá no banheiro. Aí está lá na cozinha fritando hambúrguer para comer depois do culto online. Vai fazendo concessões, sabe? E vai deixando de reverenciar o Todo-Poderoso. Vai deixando de cumprir a sua obrigação, porque o Senhor te salvou, não foi para você ir para o céu ficar lá vivendo gracinha com Ele, foi para você salvar quem está morrendo aqui no pecado também na terra. E cadê a eficiência do reino de Deus dentro de você? Se Ele te revestiu com o Espírito Santo, Ele também te deu autoridade e poder, irmão. Nós temos autoridade e poder para falar, para fazer, para orar, para curar, para libertar o oprimido. Ele deu ordem: vão, expulsem os demônios, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Não foi isso que Ele falou para os 70? Vão, mas isso não é para os 70, isso é para nós, amém, irmãos? Vão, limpe os leprosos, curem os enfermos, liberte os oprimidos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos. Mas nós não temos manifestado esse reino, e Jesus, nos 40 dias, conversou sobre o reino. Ele conversou sobre o reino. Ele não ficou contando história, você olha só, quando eu estava lá na cruz, eu senti uma dor assim, sabe? Aí depois eu senti isso, senti aquilo. Não, ele não ficou fazendo isso não. Ele falou: preste atenção, eu já estou indo, eu já estou avisando isso para vocês tem um tempão, já que eu vou. Mas vocês vão ficar aqui, vocês vão fazer isso. E vão ser corajosos, e vão ser fortes, porque vem batalha contra a vida de vocês, mas fiquem lá em Jerusalém. Não se afastem de Jerusalém, porque vocês vão receber poder lá. E a partir disso, algo poderoso vai acontecer na vida de vocês, vocês não vão afrouxar. Vocês não vão afrouxar. Vocês vão segurar a peteca, vocês vão segurar a onda e vocês vão me glorificar na terra. Amém, irmãos? Amém. Ele não deu isso só para os apóstolos, Ele deu isso para você, Ele deu isso para mim. O que temos feito com isso, irmãos? O reino de Deus não vem com visível aparência. Não está ali, ó. Não, está lá. Não. Ele está aqui dentro de nós. E nós temos que nos questionar. Nós temos que nos questionar. O que temos feito como a igreja do Senhor, individualmente, e como igreja do Senhor congregacional? Temos falhado, irmãos. Porque temos negociado. Temos nos priorizado. Irmãos, esses dias eu estava aqui no culto, e eu fiquei, o Espírito Santo, olha o que o Espírito Santo me lembrou. O Espírito Santo me lembrou que quando nós chegamos aqui, nesse local, 2019,
Nós viemos para cá em 2018, 6 de dezembro de 2018. Assumimos aqui, ainda com o pastor Roberto, ele nos confiou aqui. Ficamos um ano aqui, 2019 todinho. 2019, nós não tínhamos um violão, nós não tínhamos uma guitarra, nós não tínhamos um teclado, nós não tínhamos uma caixa de bateria, nós só tínhamos esse retorno e aquele ali, e aquela bateria ali. Esse aqui, o Roberto foi lá comigo, na loja lá em Nova Iguaçu. Foi em Nova Iguaçu que a gente comprou isso aqui, meu filho? Nem lembro. Não tínhamos um baixo, não tínhamos nada, só tínhamos isso aí. E aí, nós orávamos para ter. Nós orávamos para ter. Nós fizemos cantina, fizemos almoço. E aí, um dia, foi eu e Felipe, lá numa loja de Nova Iguaçu, e fomos para comprar o baixo. Falei, vamos lá, meu filho, vamos pela fé, vamos pela fé, vamos pela fé. Eu ia pela fé. E aí, quando a gente estava lá, Felipe sentadinho, testando o baixo lá no banquinho, eu recebi uma mensagem. O pastor, ele tem uma filha mais velha. Quando eu comecei a namorar ele, ela tinha 9 anos. O nome dela é Juliana. E aí a Ju ligou, passou mensagem, falou que podia comprar o baixo, que ela ia assumir as prestações. E ela nos abençoou com aquele baixo. Só que isso não foi 2019, já foi 2020, o ano da pandemia. Nós não tínhamos nada. Aí, depois, o Felipe trazia a guitarra dele, trazia o violão dele, e trazia a caixa dele, trazia tudo dele para cá. E quando ia embora, ia o Felipe, com aquela cambaiada toda, botava no carro, aí o Roberto na Via Light, um coleguinha foi lá, falar com ele, me dá isso aí que está no seu carro para mim? E aí levou todo o equipamento do Felipe. Felipe foi assaltado. E tudo que o Felipe usava aqui foi levado. E nós não tínhamos condição nem de comprar o nosso. Como é que a gente ia comprar o do Felipe para devolver? Mas a glória do Senhor, essa glória que nós cantamos, glória, essa glória nos trouxe tudo de volta. O Senhor nos deu a condição de comprar o do Felipe para devolver e o nosso, aleluia. Aí daqui a pouco a gente estava na campanha do teclado, bora teclado. Aí a Natália, não pastora, tem um teclado assim, um teclado assado, né? Foi lá para Caxias com o Roberto para comprar o teclado era mais caro do que o dinheiro que a gente tinha. Aí a Nani falou lá com o Felipe, com o André, não sei, e falou, pode comprar que eu vou completar a diferença. Né? O teclado, um irmão lá da Bahia, que já é falecido, querido Edson. Nós tivemos o prazer de conhecê-lo em 2021. No ano da pandemia, nossa live era 500 visualizações no culto, não sei quantas pessoas no culto online. E aí, os irmãos da Bahia, do Recife, de tudo quanto é lugar, mandavam oferta. Aí o irmão vendeu um terreno, tirou uma oferta de R$ 1.200 e depositou para nós. E aí eu falei, Braga, a gente estava orando pelo teclado. E aí eu falei para o Braga, a gente não contava com esse dinheiro. Então esse dinheiro é do teclado, Braga. Não bota a mão nesse dinheiro para pagar aluguel, não vou fazer nada, esse dinheiro é do teclado. É do teclado. Aí chegou lá, era mais de 1.200. E aí a Nani foi e abençoou com o restante. Está aqui o teclado. Está aqui a guitarra. Está aqui a caixa. Está aqui o violão. Está aqui, está ali, né? Aquele dali acho que é do Gabriel.
está aqui a caixa, está aqui a bateria, está aqui tudo. Mas cadê os trabalhadores da seara? Para que conseguimos tudo isso, se não tem trabalhadores? Porque temos vivido um tempo, irmãos, onde o eu é mais importante do que o reino. E eu fiquei com uma profunda tristeza, e a minha vontade, quando eu estava ali no louvor, escutando o louvor de playback, de playlist, eu falei assim, Deus, que vontade de tirar tudo isso do altar. Que vontade de deixar esse altar sem nada, só com o retorno. E o violãozinho ali, só, que é o que está sendo usado agora. Porque para que o Senhor nos deu tudo isso se não temos trabalhadores, se as pessoas não se apresentam para o trabalho? Para que um pecador passe ali na rua, escute o louvor que sai desse lugar e seja atraído à presença de Deus. Para que você, que quando está com o coração turbulento, entre nesse lugar e um louvor a Deus fortaleça a tua fé. Para quê? Então, queridos, o que eu quero dizer é que onde está o reino de Deus? Está dentro de nós. Mas o que temos feito com esse reino que está dentro de nós e com esse poder do alto que nos revestiu para realizar a obra, essa obra aqui que o Senhor falou em João 14, aquele que crê em mim fará obras maiores. Como você vai fazer obra maior se você não se posiciona? Como você vai fazer obra maior se você não lembra que o reino de Deus está dentro de você e que você precisa manifestá-lo onde você está? Mas você muitas vezes manifesta você mesmo. O você não transformado, sabe? Aquele eu não transformado, aquele eu que ainda não se dobrou a Jesus Cristo, aquele eu que ainda não nasceu de novo, que é só um religioso, que frequenta os cultos, que dá o dízimo, que vem, canta uma cançãozinha para o Senhor e está bom. Mas não podemos viver assim, irmãos. Me desculpe falar, mas eu não posso ver e não falar. O tempo para a igreja do Senhor hoje é arrependei-vos e posicionem-se. Ergam-se, carreguem o reino, manifeste o reino. Para de viver só para você. O que é importante para nós? O que é importante para nós hoje? O cabelo, a unha, o carro, a casa, o passeio. O que é importante para nós hoje? Estamos na reta final. Este mesmo, porque vocês estão olhando para o alto. Este mesmo que vocês viram subir. Esse, do mesmo modo que subiu, voltará. Aleluia! E ele diz, eis que venho sem demora. É sem demora. É sem demora. Hoje, no meu devocional, eu li sobre Zaqueu, em Lucas 19. Quando ele ouviu que Jesus ia passar naquele lugar. O verso 3 está escrito, Zaqueu queria ver Jesus. Ele quis ver Jesus. Você quer ver Jesus? Do jeito que você está vivendo, você quer ver Jesus? Se você não vigiar, eu preguei aqui poucos dias atrás, semanas atrás. Se você e eu não vigiarmos, nós até vamos ver Jesus. Mas vai ser para ouvir dele, eu não te conheço. Quem é você? Não te conheço. Até vai ver Jesus, mas para ouvir da boca dele, eu não te conheço. Que você e eu não ouçamos isso da boca do Senhor. Que a gente se arrependa depressa, se posicione depressa, para ouvirmos da boca do Senhor, vinde bendito de meu Pai. Amém? Amém. Zaqueu queria ver Jesus. Ele disse, eu quero, desce aí, Zaqueu. Vem, meu filho. Que ele era assim, devia ser do tamanho do Braguinha. Teve que subir lá na árvore para ver Jesus. Desce aí, meu filho, pequenininho. Você não entrou na fila da perna 2 vezes, não? Ficou com a perna curta. Vem aqui.
Hoje eu vou pousar na sua casa. E todos os religiosos que frequentavam todos os cultos e davam todos os dízimos disseram: que está na casa do pecador? Está na casa desse cobrador aí, ó, safado, sem vergonha. Mas onde Jesus entra, algo poderoso acontece. Porque quando Jesus entrou naquela casa, houve salvação, aleluia! Houve arrependimento, houve quebrantamento. Senhor, se eu, de alguma forma, adquirir além, eu vou devolver 4 vezes. E o Senhor disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi para isso que Jesus veio. Então é esse reino que salva o que se havia, o que estava perdido, que está dentro de você, que está dentro de mim, que a gente precisa manifestar. Amém, irmãos? Olha, lembra lá aquela palavra de Oséias, para finalizar? Eu preciso fechar aqui com Oséias 6. Oséias, ali todo mundo faz aquela oração assim, tão bonito, né? Bota aqui Oséias 6. Todo mundo faz aquela oração, vinde. E ali, a gente pensa que o Senhor, que ali em Oséias está falando para a gente. Espera aí, deixa eu botar aqui para eu poder lembrar direitinho. Oséias 6, venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Passa, depois de 2 dias, nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Não é lindo isso? Não é lindo, gente, isso? E viveremos diante dEle. Vai. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. É a chuva seródia. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Aí, volta lá no início, Ju. Ali, parece tudo lindo esse versículo. Mas ali é o povo falando. Deus estava muito aborrecido com o povo. E eles falaram, mas é só depois a gente fazer uma oração assim de arrependimento, que Deus vem e libera tudo, Ele faz a ferida, depois Ele mesmo fecha a ferida. E aí nós vamos lá, vamos viver diante dEle. Achando que Deus é uma marionete que a gente manipula. Deus não é a sua marionete. Você não manipula Deus. Ou você se conserta e leva Deus a sério, manifesta o reino e a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, ou o Senhor vai fazer o que está escrito depois ali no 5. Vai chegar a hora que você vai dar conta disso. Então, irmãos, não percam mais tempo. Se ajeite, se arrependa, se conserte, para que Deus seja manifesto através da sua vida, para que o reino seja manifesto através da sua vida. O poder que nos reveste do alto é para sermos suas testemunhas, não é para sermos religiosos, frequentadores de culto, que a gente vem quando a gente quer, quando a gente não está muito cansado, quando a gente não tem uma festa para ir, que a festa é mais importante, né, gente? Do que o culto para adorar a Deus. Porque essa é a mentalidade de muitos irmãos nesse tempo. Infelizmente. Para que eu vou pregar o Evangelho? Para que eu vou viver uma vida reta? Para quê? Para quê? Para quê?
O seu amor é como a névoa que cedo passa. Não adianta levantarmos mãos nas canções, fazermos os rituais, porque o Senhor falou: misericórdia quero, e não rituais. Eu quero um coração que se inclina para mim, se quebranta na minha presença. Eu quero uma mente que tem uma audição aguçada para ouvir a minha direção, porque a palavra diz que o Senhor enviou o seu Espírito, deixou Ele aqui conosco, para sempre, que Ele está conosco, que Ele habita em nós, e Ele nos guiará a toda a verdade. O tempo para nós é de nos voltarmos para o Senhor, sim, de todo o nosso coração, e vivermos uma vida de verdade com Ele. Não é a vida de frequentar a igreja de religião, irmãos. Religião não salva ninguém, religião, pelo contrário, mata. Mas a intimidade com o Espírito Santo vai transformar você, vai transformar a tua vida, vai fazer transbordar a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. E você vai derramar dessa vida por onde você passar. Ao invés de você viver uma vida egoísta e negligente, você vai derramar, superabundar a vida de Deus. E aquela pessoa que te persegue, você não vai odiar ela, você vai orar por ela, como está escrito. Orai pelos que vos perseguem, bendizei o que vos maldiz. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber. É nessa direção. Isso é o reino, isso é a justiça de Deus, não é a nossa justiça, é a justiça de Deus, que é diferente, porque o reino de Deus é diferente de tudo que nós consideramos nessa vida. Então é isso, irmãos, e que em nome de Jesus você reveja o seu cristianismo, você reveja como você tem vivido diante de Deus. Pare de negociar, se conserte enquanto é tempo, porque a hora é chegada. O mesmo que você vê subir nas alturas, esse mesmo do céu, do alto, voltará. Amém? Vamos ficar de pé? Você recebeu o Espírito da verdade, que te guiará a toda a verdade. Mas precisa ser mais dele do que de você mesmo. Então essa é a hora de pedir perdão ao Espírito Santo. É a hora de você manifestar o reino de Deus aonde você passa. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É levar a salvação, porque Ele veio para salvar o que estava perdido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada por ter me ajudado a liberar essa palavra, Senhor. Eu também preciso, Senhor, tanto quanto cada um de nós aqui, possamos fazer ajustes na nossa vida e nos arrepender e nos consertar enquanto é tempo, Senhor. Porque o fôlego de vida pode sair de nós em qualquer momento. O que apresentaremos diante do Senhor no dia do juízo, Senhor? Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. E ajuda-nos, ó Deus, Espírito de Deus, a ser suas testemunhas, por onde a gente passar, e a manifestar o reino que não vem com visível aparência, mas que está dentro de nós, Senhor. Em todo lugar, Senhor, possamos manifestar o Teu reino, e assim glorificar o Teu nome, e dar testemunho de quem é o Senhor, não de quem somos nós, porque não tem nada a ver com a gente, Deus, porque nós somos tão falhos e miseráveis ainda, somos cheios de si mesmos, cheios de egoísmos e de vontade, parecemos crianças que quer. Precisamos, Senhor, manifestar mais o Teu reino e a Tua justiça. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajude a Te conhecer, nos ajude a Te buscar e a nos sujeitar a Ti e a fazer a obra que o Senhor nos confiou, em nome de Jesus. Amém. Vamos botar uma canção agora. Eu quero que você faça dessa canção sua oração e depois você vai embora. Falta ainda 7 minutos.
Pode botar a música, por favor. Feche os seus olhos. Faça dessa música uma oração. Faça a sua semana diferente. Questione você mesmo, não aceite ser igual. Se você não está legal, não está bom, conserte-se. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, de nova chance. Então, em nome de Jesus, vamos mudar, irmãos. Vamos levar a sério o que precisa ser levado a sério. Não adianta a gente ficar se reunindo aqui. Se você é um trabalhador da seara, se apresente. Se apresente para trabalhar para o reino nessa casa. Se apresente para trabalhar para o reino no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua rua. Em nome de Jesus. Gabriel, vem cá, Gabriel. Pode deixar, não precisa botar não. Toca aqui, Gabriel. Por favor. Deixa. Se apresente como trabalhador da seara. Faça a sua parte, irmãos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vamos cantar? Mais de ti, mais de ti, menos de mim. E menos de mim. Menos de mim. E menos de mim. Mais de Oh, ti. declare isso ao Senhor nessa hora, com o coração pequenininho, com o coração quebrantado, irmãos. Tema ao Senhor, De ti. mude a sua rota, mude a sua jornada. De ti. Menos de mim. E menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos meus irmãos. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos meus irmãos. Amém, Jesus. É isso, Senhor. É nessa postura que nós precisamos, Senhor, estar. Onde o Senhor cresça em nós. Nosso eu diminua até sumir, Senhor. E então possamos manifestar o Teu reino e a Tua justiça. E buscar, Senhor, em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, Senhor. E manifestar esse reino que não é de visível aparência, mas que está dentro de nós, que nós carregamos, para que o Senhor seja engrandecido e glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça salvadora do seu Filho Jesus, a
as doces consolações do Santo Espírito de Deus que se espalha por todo Israel de Deus, vos abençoe, igreja, desde agora e para sempre. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Não vai embora não, irmãos. Vamos levantar um clamor aqui agora por uma irmã chamada Mônica, amém? Depois desse clamor você pode ir na paz do Senhor.